A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, professor Gerson, trazendo até você mais uma narrativa bíblica de entendimento acerca das Escrituras e suas interpretações através de uma hermenêutica, de uma exegese histórica, social, indiciária, sobre hoje a narrativa monárquica eloísta do dilúvio. Sabemos, entendemos e compreendemos que existem duas narrativas do dilúvio entrelaçadas uma na outra. Se você pegar a sua narrativa do dilúvio e pegar a expressão Deus e a expressão Senhor, que no hebraico é Elohim e Yahvé, nós vamos encontrar, se você pintar na sua Bíblia com duas cores, você vai conseguir discernir que existe duas narrativas do dilúvio, uma entrelaçada à outra. Hoje nós vamos ver a interpretação histórico-social, monárquica e eloísta da narrativa do dilúvio. E depois nós vamos fazer um outro vídeo, a qual estaremos falando sobre a narrativa já vista acerca do dilúvio, que é mais sacerdotal. Se o Oswaldo Ribeiro estiver certo e afirmar que a circunstância do conflito político-social da Golá, daqueles que foram para o cativeiro, e o povo remanescente, o contexto responsável pelo gatilho que dispara o processo de instrumentalização do tema mesopotâmico do dilúvio em Judá, a primeira narrativa de dilúvio da Bíblia hebraica teria sido escrita em algum momento entre 539 e 515 antes da Era Comum. Talvez ao mesmo tempo, em íntima associação com a narrativa de Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2 até o 4a, tá? Capítulo 2, de 1 ao 2 até o 4a. E, ao meu juízo, serviu de arma retórica contra os argumentos do povo da terra de que Agolá fora alvo do castigo de Yahvé, que por causa de sua culpa os expulsou da terra. Nesse contexto havia já quase um século. Elias Geraus, meus queridos, na tentativa de superar a derrotar seus adversários autóctones, os elementos que levam do conflito entre Agolá e o povo remanescente em Judá, a instrumentalização do tema do dilúvio pelos deportados, em retorno parece-me o seguinte: primeiro, o conflito, segundo Mário Liverani, encerradas as etapas entre os primeiros assaltos babilônicos, as sucessivas ondas de destruição e deportação e a destruição definitiva de Jerusalém, o que até então constituíra Judá resume-se agora, a grosso modo, as duas comunidades, muito menor do que a outra, uma constituída pela elite política religiosa da nação deportada na Babilônia, e a outra muito maior do que aquela constituída basicamente de camponeses, e a gente mais miúda das cidades que permanecem em Judá. E continua sua vida. E agora, sem a presença das antigas autoridades de Jerusalém, segundo Finkelstein, Israel Finkelstein e Silberman, arqueólogos renomados que estudaram muitos e muitos anos e que merecem nossos respeitos, dizem que pode-se recolher de Ezequiel 33, 23 e 29 a conclusão de que, tão cedo quanto o momento das primeiras deportações,
instalou-se conflito retórico ideológico entre cada uma das comunidades, Agolá e os remanescentes. É provável que o arsenal retórico tenha sofrido alterações com o tempo, até que a identidade de ambas as comunidades se amalgassem psicologicamente, socialmente, sempre sob o signo de provável. Parece justo considerar que não se altera significativamente o quadro do período que vai da destruição propriamente dita de Jerusalém até o golpe fatal da elite judaíta. Quando nós lemos Ezequiel 33, versículo 23 a 29, nós encontramos que os abramitas que ficaram na terra e que não foram para a Babilônia, eles ficaram ali na terra e viveram a sua vida. Quando Agolá volta, quando a elite volta da Babilônia sob o policiamento dos persas, esses abramitas, que se achavam donos da terra por ser descendente de Abraão, agora não queriam sair da terra. Então houve conflito. E por isso essa narrativa, tanto do capítulo 1 de Gênesis, como a narrativa eloísta do dilúvio, trazem evidências de que essa narrativa, ela é uma narrativa que é mítica, indiciária social para influenciar e para controle social deste povo que estava agora na terra e que teria que devolver a terra, nem que fosse a força, para a elite que foi para a Babilônia. Como eu disse que eles dariam um golpe até com a conquista da Babilônia pelos persas, a possibilidade, conquanto ainda não o fato do retorno da Agolá, considera-se que Agolá não se tenha movimentado em 539, mas somente no final do século, por volta de 520. E nesse momento que os interesses e os descendentes das gerações deportadas e os descendentes dos remanescentes na terra de Judá entraram em conflito, porque esses pretendem manter as posses adquiridas após a tragédia, há um século. Há quase um século, né? Ao passo que aqueles, ao contrário, pretendem recuperar suas propriedades, posição e poder sempre divinamente garantidos. Segundo Mário Liverani, esse conflito é o gatilho que dispara a ideia criativa e cá entre nós admirável da instrumentalização da narrativa do dilúvio, com a qual Agolá teve contato por décadas. Segundo Liverani, recepcionada pela resistência do povo remanescente, arrastava-lhe o fato de terem sido os deportados objeto da ira divina, de sorte que não tinham mais condições de pretender retornar ao ofício da representação de Yahvé, e o fato relevava ser incontestável. Por quê? Vocês pecaram, diziam os camponeses, vocês foram levados para a Babilônia, vocês são pecadores, vocês rejeitaram os deuses, vocês rejeitaram Yahvé. Mas, em tese, já que efetivamente Agolá foi expatriada, expulsa, o que pode ser mais facilmente interpretado como castigo divino. E se for Agolá objeto do castigo divino, que lógica teria em eles querer retornar para a terra e ainda reivindicar suas terras? Por eles ter posto a divindade dele de lado. Esses são os argumentos do remanescente contra o argumento da Agolá. É extraído genialmente do tema do dilúvio. Ou seja, vocês foram para a Babilônia, foram escravizados, foram punidos, e aí, lá na Babilônia, eles têm contato, nós vamos ver mais na frente, com as narrativas do dilúvio, porque no pré-exílio Israel não tinha conhecimento dessas narrativas de dilúvio. Ela passou a ter conhecimento com a literatura babilônica, com o épico de Gilgamesh, com o épico de Atrahaze, né? Esses épicos que trouxeram e deram inspiração para esses sacerdotes sadoquitas criarem uma literatura mítica, social, indiciária para controle social. A narrativa do dilúvio, meus amados, basicamente estrutura-se em torno de um eixo fundamental. Qual?
determinado, a terra vai ser totalmente destruída pela divindade, o que se dá por explícito castigo. E todavia, a divindade decide preservar em vida um pequeno núcleo, preservando da destruição seus escolhidos, em uma canoa ou em uma arca que vai pousar nas montanhas do Ararat. A divindade pode aplicar o máximo castigo ao povo que permanece na terra. Terra essa que é, ela sim, o objeto da punição. Com um golpe retórico genial, Agolá se apropria de dois elementos retóricos e ideologicamente ganha a batalha no campo ideológico. De um lado, serve-se da acusação do povo da terra de que a prova de que Agolá ter sido castigada pela divindade era o fato de que foi expulsa da terra, ou seja, foi para o cativeiro babilônico, ao menos nesse primeiro momento, porque questão relevante ainda não é uma comunidade sacerdotal. Segundo Liverani, segundo Israel Finkelstein e Silberman, Agolá ratifica metade do argumento, isto é, assume a declaração de que foi retirada da terra e levada para a Babilônia, mas inverte o sinal com que o acontecimento histórico é lido pela comunidade que o enfrenta. Agolá ter sido levada para o cativeiro não era sinal de castigo, mas de salvação. Agolá não foi castigada pela divindade, foi preservada por ela. Quem permaneceu na terra é que foi objeto do castigo divino, sendo tragado impiedosamente pelas águas do dilúvio. Sim, Agolá empregou a narrativa do dilúvio como uma espécie de alegoria pré-fabricada para aplicar a seu critério a sua condição de desterro, passando a considerar aquilo que o povo da terra considerava castigo como agora uma salvação. Olha como eram espertinhos! Não é outra coisa que não Agolá hipostasiada. O dilúvio não é outra coisa que não a destruição de Jerusalém. A arca não é outra coisa que não a Babilônia. Os mortos pelo dilúvio não são ninguém mais, ninguém menos do que o povo da terra, os campesinos, os abramitas, os que ficaram na terra, a classe mais pobre, mais desprovida, cuja condição de permanência em Judá é lida teologicamente e alegoricamente como morte pelo castigo das águas do dilúvio divino. A saída de Noé da arca não é outra coisa que não o retorno de Agolá para Jerusalém. A aliança da divindade como Noé não é outra coisa que não o restabelecimento da elite jerosolimitana deportada que havia quase 100 anos o status quo de governo e elite local que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Em termos indiciários, a marca quanto a tudo isso na narrativa. Tratemos delas. Primeiro, Noé, isto é, Agolá, é prontamente declarado justo, sua justiça contrastando com a falta dela em todos o seu redor, declarado estes os responsáveis pela degradação da terra, os camponeses, e logo pela decisão soberana da divindade de trazer as águas do dilúvio. Essa declaração de justiça precisamente resiste à acusação do povo remanescente de que Agolá foi deportada por sua injustiça. Agora eles revertem a ideologia popular no meio do povo para se auto-justificar justos e condenar os que ficaram na terra. Eita! Taca-lhe o pau! Segundo um dado marginal, Noé não constrói arca. Não se interprete a ausência da declaração da divindade quanto o dever. Ou seja, o dever é registrado na narrativa eloísta. Não é construir a arca como indício da má preservação da narrativa original, agora costurada em Gênesis capítulo 6, verso 5 e capítulo 9, verso 17. Nós chegamos ao entendimento que Noé não constrói a arca, porque em chave,
alegórico-teológica, a arca representa a Babilônia. Com efeito, depois que as águas cobrem todas as montanhas, a arca vai pousar lá nas montanhas do Ararat. É isso porque a Goá tem de assumir o fato histórico. O cativeiro lá nas montanhas do Ararat. Mas o faz lendo sem sentido positivo e não com o sentido negativo da crítica da comunidade da terra. Logo, sem ter sido construída por Noé, ou seja, providenciada pela própria divindade, e pousando nas montanhas do extremo norte, a arca representa o próprio cativeiro, que não é mais cativeiro, mas é espaço de preservação dos justos. Terceiro, diferentemente que será dito na outra narrativa do dilúvio, nessa crítica no final do século VI, a divindade ordena que Noé o faça. E então Noé sai da arca, como não poderia deixar de ser, desculpe, porque se não sai da arca, isso só poderia significar que Noé não retornaria para a sua terra. Noé sai da arca e isso quer representar sempre, teológico e alegoricamente, o retorno da Golá, do justo, dos escolhidos, do Deus, que vieram da Babilônia, porque foram para a Babilônia para ser protegido da destruição da terra. Então a culpa fica tudo com os pobres dos camponeses. Ai, 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 ai. Quarto, a marca plasticamente fundamental na narrativa monarca eloísta do dilúvio, a divindade celebra uma aliança com Noé. A palavra berit, aliança, estrutura aquele que é cronologicamente a primeira narrativa de dilúvio da Bíblia hebraica. Ela aparece uma vez na primeira parte da narrativa em 6:18, no momento em que é anunciado o dilúvio que vai destruir a terra, não sem antes Deus preservar seu justo escolhido. A divindade antecipa que firmará uma aliança com Noé, berit. Volta a repetir por simbólicas e significativas 7 vezes no epílogo da narrativa. Em Gênesis 6:9, 11:12, 13:15, 16 e 17. Após Noé sair da arca, isto é, naquela seção do enredo em que se representa o retorno da Golá e a retomada do seu status quo, o total de 7 citações da palavra aliança se alcança pelo recurso retórico de estender forçadamente o discurso, de duplicar as declarações, de estender-se de modo a se poder empregar o termo político-teológico tantas vezes quanto necessária para o efeito retórico pretendido. Aliança é a palavra-chave da primeira narrativa de dilúvio. E surpreende-me que aquele historiador italiano, já tantas vezes citado, quando escreve sobre o profetismo do retorno e a nova aliança, Mário Liverani, investindo ainda outras páginas na discussão contextual e histórico-social, justamente da narrativa do dilúvio. Liverani atribui os textos proféticos à temática e não a menciona a única vez sequer na discussão sobre Gênesis 6:5, 9 e 17, em que a arca não foi construída. Deve-se insistir no fato de que não se está diante de uma narrativa produzida ideologicamente, para o corpo sacerdotal instalado no poder, sem descartar a hipótese de que funcionários do rei Zorobabel, normalmente os escribas, sacerdotes na prática, componham as narrativas. Ela é fundamentalmente obra da ideologia real. É uma narrativa eloísta monárquica. Ao contrário da narrativa que será escrita entre 50 e 100 anos mais tarde, esta sim, indiscutivelmente, vai ser sacerdotal. A narrativa eloísta é aquela redigida da mesma forma que Gênesis capítulo 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao 2, até o capítulo 2, verso 4a do livro de Gênesis, tendo Elohim e não Yahvé como nome da divindade, e é uma peça da monarquia. Por isso, a dominei narrativa monárquica, ou denominei narrativa monárquica, eloísta do dilúvio.
ela representa aquele estágio do representante da dinastia real, herdeiro do trono, personagem a quem se reputa a obra da reconstrução da grande organização em Jerusalém, Zorobabel, especificamente do templo, enfrentando a resistência popular da Golá. O rei elabora o discurso de que a divindade chancela o retorno da coroa por meio da aliança. Trata-se de um recomeço, de uma nova criação, pela qual responderá a narrativa de Gênesis capítulo 1, do versículo 1, 2 a 4a, depois da ação purificadora do soberano divino, nos termos da qual a divindade estabelece uma aliança com Noé, isto é, a Golá, a saber, a coroa. O dilúvio e a criação, portanto, responde alegoricamente e retoricamente, politicamente, geopoliticamente, os dois polos do grande acontecimento: a destruição de Jerusalém, dilúvio, destruição dos injustos, campesinos, pobres, coitados, e preservação dos justos, escolhidos, a Golá, a elite que volta da Babilônia, e a reconstrução de Jerusalém, cujo governo, por meio de aliança, a divindade entrega a Noé, isto é, a Golá, ou seja, na prática, o seu rei Zorobabel. Que Deus possa lhe abençoar. Deixe o seu like, deixe o seu curtir, deixe curtir, e espere o próximo podcast, aonde nós vamos ver, querido, sobre a histórico-social narrativa sacerdotal já vista do dilúvio. Será tremendo, será revelador, será maravilhoso, será glorioso. Que Deus possa abençoar todos em nome de Yeshua, Ramashia, Ramalé, Ramalehim, espertinhos, Zorobabel, não!